entender, pegar o gancho. Tem carteiras para todos os perfis. Então, quer dizer, a pessoa Trix é uma conta, né? Não é isso? E tem carteira para todo perfil. Por exemplo, eu sou um investidor mais arrojado. Perfeito. Então, aí, exatamente. Então, aí vocês definem os fundos, entendi. A gente tem basicamente 3 grupos de carteiras. A primeira por perfil. Sou iniciante, sou intermediário ou sou experiente. Então, essa talvez seja mais simples. Você fala, sou iniciante, vou comprar carteira iniciante. Então, esse é um grupo de carteiras. Depois você tem as carteiras por tipologia dos imóveis. Então, você já é um grau um pouco mais avançado. Eu já entendo aqui, eu gosto do universo de galpões, eu gosto de shopping centers, eu gosto de prédios comerciais. Então, você escolhe a carteira a partir do tipo dos imóveis. Quero investir em galpões, quero investir em prédios e por aí vai. E, por último, você tem a carteira de parceiros. Então, a gente desenvolveu, já tem uma série de analistas de mercado que tem a carteira dentro do aplicativo. Então, por exemplo, a carteira do Ticker 11, do Ticker, né, do Danilo Bastos, tá dentro do app. Então, se você quiser comprar a carteira do Danilo, você entra lá e compra a carteira dele. Que é nosso amigo, inclusive. Um abraço, Danilo. Já veio aqui também com a gente. Um abraço, super legal. A gente gosta muito dele, então é suspeito para falar. Mas o fato é, a carteira dele tá lá disponível também. Então, o que é a carteira? É um conjunto de fundos pré-definidos pelo time de análise do Trix, que faz uma análise muito criteriosa, muito cuidadosa, seguindo uma série de fatores quantitativos e qualitativos para definir quais são os fundos que devem compor a carteira e quais não. E aí, quando o cliente dá a ordem de compra na carteira, a nossa programação vai lá, pega o dinheiro e executa as ordens. Então, é muito simples, muito fácil, muito objetivo para investir através do Trix. Legal. E agora eu vou fazer um pedido chato aqui, Lui, porque a gente tem que ser chato às vezes aqui no YouTube. E a gente vai pedir para os nossos telespectadores apertar o botãozinho de curtir, porque ajuda muito a gente. Se vocês gostam, ou se você gosta do canal aqui, Irmãos Dias Podcast, e quer que a gente continue vivíssimo aqui nessa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, não custa nada e vai ajudar muito a gente aqui, tá certo? É um pedido chato, mas que a gente precisa que você colabore com a gente. E não esquece, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Agora vamos fazer um convite aqui pro senhor Luiz Barsi, que é meu parceiro, eu adoro ele. A Luíse, que é praticamente nossa família, que a gente também adora a Luíse, mas eles não gostam de fundos imobiliários. E vamos tentar explicar aqui para as pessoas que perguntam assim pra gente: mas eu tô investindo em ações, por que eu devo investir em fundos imobiliários? Quais vantagens que você vê, Lui, dos fundos imobiliários frente às ações? Bom, primeiro, a simplicidade, né? Para você investir numa empresa, para você compreender aquela empresa, é muito mais sofisticado. Envolve pessoas, envolve marca, envolve patentes, envolve produto, muitas vezes envolve fabricação. Então, olha a quantidade de variáveis que você tem para analisar uma empresa. Para analisar um fundo imobiliário, você está analisando imóveis. Muitas vezes, grandes imóveis, e os fundos imobiliários são os donos dos melhores imóveis. Então, são os melhores galpões, os melhores shoppings, os prédios na Faria Lima. Então, é muito mais simples de entender. Um segundo ponto interessante, as ações não têm uma regra estabelecida de pagamento de dividendo. Tem empresa que paga trimestral, tem empresa que paga semestral, tem empresa que paga uma vez por ano. O fundo imobiliário, todo mês, o dinheiro está pingando na tua conta. Então, ele tem muito mais previsibilidade e ele é muito mais útil, digamos assim, para ajudar a compor a tua renda mensal. Porque você não paga o seu cartão de crédito uma vez a cada 6 meses, você paga ele todo mês. A escola do seu filho, você paga todo mês. Então, você construir uma renda passiva em fundos imobiliários significa todo mês você receber dinheiro para fazer frente às suas despesas. Então, eu acho que são coisas bem distintas, fundos imobiliários de ações, embora os dois sejam renda variáveis, e eu acho que compõe muito bem a mesma carteira de um cliente, de uma pessoa, investir em renda variável, comprar ações. Quem sou eu para falar do Barsi, né, um papa dos investimentos no Brasil, mas eu acho que o fundo imobiliário é um excelente produto para compor a carteira de qualquer investidor. Previsibilidade, renda recorrente, fácil de entender. Você pega um relatório de fundo imobiliário, é fácil de você entender o que está lá dentro. Então, eu acho que esses são os aspectos que trazem bastante atratividade para o setor de fundos imobiliários. Nós ainda vamos convencer o Barsi, né, Carol? A gente está tentando. Um pouquinho que seja ali
daquela belíssima fortuna A gente em pega o fundos dividendo imobiliários. do Barça um pouquinho, porque também não faz tanta diferença, então Vamos a gente convencer, vai a nossa convencer o meta é Barça. convencer o Barça a entrar nos fundos Mas eu imobiliários. acho que tem essa questão também. Para o investidor menor, para o Barça, que é muito grande, ele precisa comprar ações de empresas muito grandes por causa da liquidez. Sim, Se ele quiser desmontar uma posição, ou seja, vender a participação dele numa empresa, precisa ter muita gente querendo comprar. Hoje, a liquidez de fundo imobiliário é infinitamente melhor do que era quando eu comecei a fazer fundo Claro. imobiliário em 2010. Mas ainda é uma liquidez muito menor do que grandes empresas pagadoras de dividendo. Então, eu acho que tem que comparar um pouco. Um investidor do tamanho do Barsi, talvez fundo imobiliário não faça tanto sentido. Mas para um investidor, pessoa física, individual, que está lá montando uma carteira, fundo imobiliário é algo muito simples de entender e muito atrativo, sim, na minha visão. Agora, tocando nesse assunto, você até falou de liquidez. Quais são, na sua visão, os pontos mais importantes que um investidor tem que olhar? E por que eu estou perguntando isso? Porque tem muitos que têm dores. Falam, poxa, Carol, eu não tenho a menor ideia do que olhar. E se perdem. Na sua opinião, quais são os principais pontos, Luiz, para que um investidor... Não que ele vá sempre acertar, mas que ele minimize erros. Eu acho que o primeiro passo é liquidez. Eu acho que isso é fundamental. De 400 fundos que você tem na Bolsa, mais ou menos uns 80 ou 90 passam em critérios de liquidez. O que significa liquidez? Significa que todo dia transaciona, ou seja, compra e venda, tem compra e venda de um determinado volume de cotas. Por quê? Porque o investidor, quando entra no investimento, ele tem que saber como ele sai do investimento. Então, ter gente querendo comprar aquele fundo é super importante para tomar uma decisão. Então, acho que esse é o primeiro critério, liquidez. Depois, o porte do fundo. Eu acho que é interessante você ter fundos maiores, com patrimônio grande, porque ele está diversificado em mais imóveis. Então, entre você ter um fundo de 2 bilhões, né, participação em um fundo que o patrimônio líquido são 2 bilhões, versus ter em 10 fundos de 200 milhões, eu acho que potencialmente é melhor você estar em um fundo de 2 bilhões, porque você está diversificado em mais imóveis. Então, o gestor tem mais força, tem mais massa de manobra. Depois, analisar o gestor. Quem é aquele gestor? Qual é aquela empresa? Quanto tempo de mercado ele tem? Quais os fundos que ele já desenvolveu? Quais que ele não desenvolveu? Então, eu acho que esse é um aspecto importante também. E aí tem uma série de nuances que a gente vai aprofundando. Lá na TRX, o time de análise do Trix, ele começa com essa questão da liquidez, do patrimônio, com uma análise muito quantitativa, muito objetiva, que a gente estabelece critérios de avaliação, e aí depois vai afunilando. Discutindo, propriamente dito, até os imóveis que compõem aquela carteira. A questão é que isso demanda, isso dá trabalho, né? Tem pessoas que têm essa aptidão e esse interesse. Vou assinar um relatório de research, de uma casa de research, para eu estudar os fundos, ver qual que eu quero, qual que eu não quero. A localização, né? O que é aquele fundo, né? Tem uma análise. Tem uma análise, né? De um analista especializado. Então, a pessoa tem a disponibilidade de estudar. Só que nem sempre ela tem esse tempo. Às vezes, um médico passa o dia inteiro no hospital, chega à noite, a última coisa que ele quer é ler um relatório de gestão. Ele quer tomar uma cerveja, quer ir ver os filhos, quer brincar com os filhos. Então, de novo, puxando um pouquinho aqui o que a gente fez no Trix, é o trabalho chato, o trabalho extenso, né? O suor do cliente a gente faz no nosso time. E o cliente fica com o lado bom. Previsibilidade, dividendos recorrentes, e não fica com a parte complicada, que é qual fundo eu escolho, como eu compro, qual é o preço certo de comprar, tá na hora de vender ou não tá? Então, tem uma série de aspectos que o investidor tem que ir aprendendo aos poucos. Então, acho que o Trix é interessante muito por conta disso.